é capítulo 2 de Cantares de Salomão, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou, e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Versículo 15: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Amém. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida hoje, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. A igreja pode sentar-se. Aleluia. Sei que é raro trazer pregações sobre este livro. Capítulos, ele descreve a sua história de amor com uma mulher que ele amou. Vejam que Salomão era rei. Veja que ele vai aqui, nestas palavras, descrever o seu sentimento. E nós vamos receber, amados, em nosso coração, estas palavras, como palavras de Jesus, o noivo, para a igreja, a noiva, porque como a gente pode observar a respeito do que Salomão descreve sobre o seu caso de amor com aquela mulher, a Sulamita, uma mulher camponesa, sendo ele um rei, tendo ele, aliás, toda a riqueza, foi o homem mais rico de seu tempo, de todos os tempos, o que teve mais riquezas e mais sabedoria. Ali está ele, no meio de um campo simples, vamos chamar assim de uma roça, conhecendo esta camponesa, uma sulamita, e então entregando a ela todo o seu cuidado, um cuidado que o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, também tem para cada um de nós. Olha, esses versículos que nós acabamos de ler, eles liberam para a igreja, meus amados irmãos, palavras poderosas, palavras significativas. Preste atenção sobre o quê? Sobre um chamado que Jesus tem para que enxerguemos, prestem atenção, além das aparências, além daquilo que nós podemos estar vendo ao redor de nossa vida hoje. O Senhor está nos chamando para enxergar além das dificuldades que podem estar sendo vividas por cada um aqui de forma diferente, mas neste momento. Então o Senhor, Ele está chamando para isso, e desde já,
meus amados, eu digo para cada um que aqui está: recebam isso no teu coração, receba isso no teu coração. Você vai mudar de estação, amém? Você vai mudar de estação. O versículo 11, eu peço para a Mislane colocar novamente, ele diz algo assim, peguem isso, versículo 11: o inverno já? Pois então, se o inverno já foi, a chuva já passou, está sendo colocado um fim sobre um tempo. O tempo do inverno é aquele tempo de muito frio, tempo de muita chuva, tempo de poucas flores. É um tempo de espera que todos nós vivemos. Um tempo onde, por mais difícil que possa parecer passar, vai passar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Ele está para a nossa vida dizendo que já é possível perceber os sinais de uma mudança, coisa que muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer. Mas preste atenção no versículo 12, olha como ele diz ali, que as flores, elas já aparecem nos campos. Então, onde só se viam galhos, quem sabe espinhos, agora já começam a aparecer as flores. Ele diz, é um tempo de cantar, porque inclusive os passarinhos já estão cantando também. Eles não cantavam tão alegremente como estão cantando agora. Mas ouça, eles já cantam, as rolinhas já cantam. Olha o versículo 13, ele fala que os figos estão começando a amadurecer. Então, aquela figueira que no inverno não estava produzindo nada, agora você já olha para ela e percebe que ali tem frutos. Não estão prontos ainda, mas eles já estão amadurecendo. Deixe que o Espírito vá ministrando no teu coração, irmão. O Senhor, Ele vai mostrando sinais. Ele quer que você perceba uma diferença. Isso acontece na vida de todos nós. Esta palavra é para a igreja. Ela está sendo liberada sobre a nossa vida, e especialmente para aquele que acha que esse tempo difícil nunca vai passar. Os figos, eles já estão começando a amadurecer, já se pode sentir o perfume das parreiras que estão em flor. Os cachos de uva já estão sendo formados. Não estão prontos ainda, mas já cheiram bem. Já podemos sentir esse perfume. Já podemos ver os frutos em formação nessa parreira. Então o Senhor diz assim: venha comigo, meu amor. Venha então, minha querida. Que doce palavra para a nossa vida. Nós precisamos entender o significado de cada uma dessas palavras. E não vamos nos deixar levar apenas pelas primeiras impressões, pois, afinal de contas, esse é um livro bem romântico, todos perceberam aqui. Mas nesta poesia, tem palavras de uma profundidade imensa,
e diz respeito ao coração de cada um de nós, diz respeito ao interior de cada um de nós, diz respeito a algo que talvez você até agora nem pôde ainda concluir, nem pôde ainda entender, mas é o Espírito Santo quem vem falando ao nosso coração. É Ele quem vem te trazendo para uma realidade nova, que Ele quer que você enxergue, mas sem confusões, sem pensar que é de um jeito, quando na verdade é de outro. Nós já sentimos aqui que tem coisas boas para a nossa vida, nós já pudemos sentir aqui o cuidado que Jesus tem para conosco. Enquanto vivemos as nossas dificuldades do inverno, as dificuldades das contas para pagar, das enfermidades que tantas vezes nós enfrentamos, dos relacionamentos quebrados, nas dificuldades de se entender, muitas vezes com o filho, muitas vezes com o pai, muitas vezes com a esposa, muitas vezes até com os irmãos da igreja, as dificuldades profissionais, os sentimentos inexplicáveis, aquelas coisas que acontecem e sem que você entenda, muitas vezes te faz acordar triste, abatido, chegando às vezes até a tomar proporções maiores e chegando a casos de depressões. O inverno é um tempo que todos nós enfrentamos, mas como já vimos aqui, ele tem um fim. Uma nova estação é anunciada na nossa vida e o Senhor proporciona isso para cada um de nós. Então, se você não vê ainda uma nova estação, pode colocar no teu coração: o Senhor tem preparado para você também. Para você também um novo tempo. Por isso que a gente não pode ficar olhando só para aquilo que está acontecendo agora. Por isso que você não pode tirar uma conclusão do que é a tua vida olhando para o cenário que hoje você pode ver. Meus queridos, o Salmo 30, versículo 5, traz esta mesma verdade e é um versículo bem conhecido. Quem é que não sabe aqui, né? O choro dura mas a alegria vem pela... Está falando de tempo, está falando de um tempo de choro, mas está falando que a alegria vem também. Quem pode entender isso? Faz um sinal. Amém? Esse versículo é poderoso, irmãos. Mas não é só ele que fala de novos tempos. E o próprio Salomão, num outro livro seu, que é o livro do Eclesiastes, não dá para deixar de lembrar aqui as palavras que ele diz sobre os tempos da nossa vida. Eu te convido, é capítulo 3. Não vamos ler todos os versículos, mas o primeiro, pelo menos, vai te dar uma ideia. Olha o que ele diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, e cada coisa tem a sua ocasião. Aleluia. E ocasião é a mesma coisa que propósito. Em outras versões diz que tudo tem um propósito. E o propósito de quê? Esse tempo que você vive, os tempos difíceis, aquele que você não consegue enxergar saída, aquele que parece que não vai acabar, o fruto não vem, não tem flor, não tem canto de pássaros. Para todo tempo existe um propósito. E esse propósito é de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu dizer para aqueles que estão vivendo um tempo difícil agora. Você tinha que passar por isso. Algo o Senhor está fazendo em tua vida. É a palavra dele mesmo que diz que há um propósito, tudo tem uma ocasião, cada coisa tem o seu tempo. E cada um aqui está vivendo o tempo que tem que viver. Ele é ruim, ele é complicado, te deixa embaraçado, muitas vezes é um tempo de angústia. Então, a gente às vezes fica perdidos, né, nesse tempo, mas o Senhor quer ministrar no nosso coração nesta noite. Olha o versículo 11 também, desse mesmo capítulo, o que diz, na minha versão aqui, a revista corrigida, ela diz: tudo fez formoso em seu tempo,
também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que significa? Se tudo Deus fez formoso, formoso é coisa boa, sim ou não? Deus está fazendo uma coisa formosa na nossa vida, formosa, mas tudo Ele fez formoso no tempo certo. Tem o tempo certo, e é Deus quem está fazendo, não começou a fazer agora, mas Ele sempre fez, Ele faz e Ele fará. Quem crê assim? Glórias a Deus. Queridos, quem não crê nas mudanças das estações, quem não crê que as coisas podem mudar e que o próprio Deus trabalha essas mudanças, pode muitas vezes achar que precisa acontecer uma mudança a qualquer custo. O desespero, a impaciência, ela pode levar as pessoas a quererem mudar por conta própria. Quer mudar de lugar, às vezes ela quer mudar de família, ela quer mudar de trabalho, ela quer mudar de cidade, ela quer mudar de igreja, ela quer mudar a qualquer custo. Muitos chegam até a mudar de fé, passam a crer em outras coisas. Mas nós vamos ver nessa noite que o Senhor realiza as mudanças onde quer que nós estejamos. Observem, a noiva, a sulamita, lá estava com a sua plantação de uvas, de frutas. A mudança ia acontecer ali. A pergunta que eu posso fazer para a igreja agora é: qual é a estação que você está vivendo agora? Para um pouquinho e pensa. Você está no inverno, você está ali sentindo aquele frio, tomando aquela chuva, não vendo muita coisa acontecer. Qual estação que você está vivendo agora? Olha só, mas o noivo aponta algo que ele estranha nesse tempo. Sim, o noivo está falando com a noiva. Recebam isso como Jesus falando ao nosso coração. Olha, as coisas estão acontecendo. Ele está chamando atenção para algo que talvez a noiva não estivesse vendo, para algo que a igreja muitas vezes não vê, mas ele está estranhando um comportamento. Isso está no versículo 14, prestem atenção aí o que ele diz. Receba como Jesus falando ao teu coração. Versículo 14, olha o que diz aí. Volta lá em Cânticos, no capítulo 2, no versículo 14, para todos acompanharem na mesma tradução, né? Você está escondida, você está como uma pomba na fenda de uma rocha. Ou seja, as coisas já estão acontecendo, as mudanças já estão sendo vistas, mas ela continuava como se o inverno ainda não tivesse acabado, e escondida, e quieta, enrolada ali naquelas cobertas da fé do inverno. O noivo, ele não quer a noiva assim. Ele chama a sua atenção, como hoje o Senhor está falando no nosso coração, que não quer uma igreja retraída, que não quer uma igreja abatida, que não quer uma igreja quieta, mas sim uma igreja confiante nas mudanças de estações. Uma igreja avivada, uma igreja confiante, uma igreja que sabe que tudo tem o seu tempo, uma igreja que, se porventura não vê agora uma vinha em flor, já sabe que esse tempo vai chegar, porque o noivo está observando tudo. O noivo está olhando para tudo o que está acontecendo na nossa vinha. Quando nós não entendemos, ele entende. Quando nós não vemos, ele vê. E até quando a gente não consegue falar, ele fala por nós. Ele está trazendo para o coração da igreja nessa noite um tratamento que só ele pode fazer. Então ele vem mostrando isso, ele vem dizendo: olha, vamos ver aí? Mostre-me o seu rosto. O que quer dizer? Que o Senhor gosta de olhar para nós. Aleluia! Você sabia que o Senhor gosta de olhar para você?
Você sabia que Ele tem prazer em te ver onde quer que você esteja? Está na tua casa, está no trabalho, está aqui na igreja, está andando pela rua. E Ele quer te ver, Ele quer que você se mostre para Ele. Ele quer que você dê um alô, diga: Senhor, aqui estou eu, aleluia. Você vai passear, está lá naquele lugar bonito, acena e diz: Senhor, pode me ver, eu estou aqui, aleluia. Olha, Ele diz ali, ó, o seu rosto é lindo, aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala aí: é o Senhor que está dizendo. Ah, é o Senhor que está dizendo. Amém, lindos e lindas? Agora, mais do que isso, amados, mais do que isso, você tem aí algo que é profundo para a nossa vida, é forte. Recebe, ó. Ele diz assim: deixe-me ouvir a sua voz. Sabe o que ele fala ali para baixo? Ele fala assim: a sua voz para mim é suave, aleluia. Você consegue entender isso, irmão? Você acha que é para quê uma palavra como essa? Deixa eu tentar te trazer para uma realidade aqui que tantas vezes nós não enxergamos, nós não conseguimos entender. Deixa eu te falar daquele paralítico que estava ali naquele tanque de Betesda há 38 anos. Que vida desgranhenta daquele homem. Esperando há 38 anos que um milagre acontecesse na vida dele, naquele lugar. Ele não arredava o pé dali. Aparecia um anjo de vez em quando, balançava as águas e curava um. Mas ele não era curado, mas ele estava ali. E quando Jesus chega naquele lugar, ele vai direto nele. É incrível. Mas a pergunta que Jesus faz, muitas vezes deixa a gente em dúvida. Mas será possível que ele poderia não querer ser curado? Porque é isso que o Senhor pergunta para ele. Jesus pergunta para aquele homem paralítico: você quer ser curado? E o que pode parecer uma pergunta boba, irmãos, na verdade não é, porque liga com a palavra de hoje. No fundo, o que o Senhor quer é ouvir a nossa voz. Você que já não tem falado muito, nem com os irmãos, você que tem resolvido desligar teu telefone, entrar lá no seu quarto, ficar quietinho sozinho, parecendo que ninguém te ama e que você não está disposto a se relacionar com mais ninguém. Talvez você tenha também parado de orar, não ora mais como você orava antes. Talvez agora você já está com dificuldade de orar alto. Sabe aquele que nasce na Assembleia de Deus e grita e pula e ora alto, e daqui a pouco ele já não consegue mais fazer isso? Ele começa a ficar envergonhado, ele começa a parar de falar, até para orar sozinho, ele muitas vezes só mexe com a boca. E ele diz: o Senhor sabe tudo que eu estou precisando. É verdade, o Senhor sabia que aquele paralítico queria ser curado, ou não? Ou não? Mas então por que ele pergunta? Porque ele queria ouvir a sua voz. O Senhor sabe tudo que nós precisamos. O Senhor sabe tudo que você está sentindo. O Senhor sabe onde está a tua dificuldade. Mas não pense que com isso Ele abre mão de te ouvir, porque o milagre começa na fala. Aleluia! Tudo tem que começar na oração. Tudo tem que começar dizendo ao Senhor: eu estou aqui, Senhor, olha para mim, sou um miserável pecador, eu quero ser transformado, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor esteja olhando para a minha vinha. Aleluia! Quem crê? Pior ainda foi com o cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Você acha que o Senhor não queria que o cego... Você acha que o Senhor não sabia que o cego queria ver? É claro que sim, mas ao mesmo tempo queria ouvir a voz daquele que era sua noiva e por quem o Senhor estava apaixonado naquele momento. Eu não sei explicar porquê, mas o Senhor se apaixonou por mim um dia. Eu estava lá na roça,
na minha vinha insignificante, perto de tudo que Ele tem. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas, e me viu ali trabalhando. O que eu ganhava perto de tudo que Ele tem? Quem eu era perto de tudo que Ele é? Um sulamito. Palavra nova, né, irmãos? Bota aí. Tem sulamito aqui também? Faz um sinal assim com a mão. Sulamito. Tem? Você não é, Fernando? Então levanta a mão, sulamito. Sulamita a gente sabe que tem também. Eu era um sulamito. Como é que Ele colocou os olhos em mim? Como é que Ele me tirou daquele lugar? Como é que Ele quis cuidar de mim? E ainda ficou prestando atenção na minha vinha, para me alertar muitas vezes que as coisas mudam, que os tempos de sofrimento passam, e que toda espera chega ao fim. Aleluia. É para mim, é para você, é para mim, é para você, é para mim, é para você. E se Ele gosta de ouvir a nossa voz, você pode agora mesmo dar um glórias a Deus. Você pode dar um aleluia. E Ele quer te ver. Quem sabe se você der a Ele agora uma forte salva de palmas, Ele vai olhar para você, Ele vai se agradar de você, Ele vai ouvir a tua voz, Ele sabe que você está aqui, aleluia. Sabe, irmãos, o Senhor não impõe cura para ninguém. Tem algo que precisa ser curado na tua vida? Não pense que Ele vai chegando e fazendo assim. Ele te dá a liberdade de escolher. Ele quer que você fale, Ele quer que você diga o que é que está se passando dentro do teu coração. Então você pode dizer nessa hora aí, você pode agora mesmo aí dentro de você estar dizendo ao Senhor: sabe qual é o meu problema? É que eu não tenho ninguém que me ajuda, que a minha mulher não colabora, que o meu patrão é muito não sei o quê, porque essa política está assim, porque eu sofri um golpe, eu fui traído, eu não estou conseguindo me levantar, e o Senhor perguntando: você quer ser curado? E Ele dizendo: mas vai outro na minha frente, tem gente com mais sorte que eu, tem irmão que é sempre mais abençoado que eu e tal. E o Senhor ouvindo a voz dele. Até que então, o Senhor diz: viu, faz assim então, levanta e anda. Aleluia. Você sente que o Senhor está, Ele tá puxando a gente para esse lado, né, irmãos? Já tem algumas palavras que vem dizendo: viu, levanta, teu lugar não é aí debaixo dessas cobertas do inverno, não. Levanta, comece a ver o que você não está vendo. Sai desse lugar. Agora, irmãos, presta bem atenção numa coisa. Mesmo com tanto amor, tanto cuidado que nós sentimos do nosso amado Jesus, aquele que olhou para nós, eu não sei o que Ele viu, mas viu, e quis nós, abraçou a gente, tem andado junto com a gente, tem visto o que tem acontecido. Ele alerta também para alguns riscos que nós corremos, alguns perigos, especialmente nas trocas de estação. Então presta atenção você, que quando conheceu Jesus estava com tanta coisa para resolver, tanta coisa enrolada, tanto sentimento embaraçado dentro de você, mas Ele começou a cuidar de você, e você ali, sentindo o amor que Ele tinha, se viu motivado a tratar da tua vida. Isso, trazendo para a igreja, significa: eu comecei a prestar mais atenção nas palavras de Jesus, eu comecei a prestar mais atenção naquilo que Ele faz, no jeito dEle lidar comigo, no jeito que só Ele tem de compreender as minhas coisas. Entendam até que coisas são esquisitices que a gente tem, são vícios, pecados, fraquezas, e Ele, como nenhum outro, conseguindo entender tudo isso que acontece,
está vindo junto com a gente, sem tirar as mãos das nossas mãos, e mesmo com tanto amor agora, eu quero que você preste atenção nesse último versículo que está aí, o 15. Quando ele diz, peguem as raposas, depois ele fala mais, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação. Você sabia que a tua plantação é a plantação de Jesus também? Você sabia quando você está tão preocupado com aquilo que você está plantando, aquilo que você quer colher, o Senhor Jesus está olhando para aquilo e está dizendo assim, viu, é nosso, hein? Né? É como eu costumo brincar sempre com a minha esposa, né? É 50% cada um, não é? Glórias a Deus, é tudo nosso. E Jesus olha para nós e diz, viu, é nosso também. A plantação é nossa. Agora, a plantação é nossa, mas ele chama atenção, toma cuidado com as raposas, tome cuidado com as raposinhas. Por quê? Olha o que diz a palavra. Porque elas estragam a plantação, elas fazem mal à vinha. Sabe o que significa? Que o Senhor vai cuidando de tudo para nós, mas quando chega na hora de apanhar a raposa, entenda isso, igreja, receba no teu coração. Apanhar a raposa não é Ele que vai fazer. Apanhar a raposa é a gente que tem que fazer. Ele chama a tua atenção, ele diz, cuidado, porque tem raposa, tem raposinha, mas é você quem vai pegar. Amados, presta atenção nisso. As raposas e as raposinhas fazem mal às vinhas, certo? Todos entenderam? Agora, o que são essas vinhas? O que são essas vinhas? Deixa eu te dizer, talvez eu vá te desencantar agora. Não são as nossas propriedades, não são os nossos bens patrimoniais. A vinha não é o nosso dinheiro, a conta do banco, a reserva, a roupa que você tem. Não, ela não é isso. Sabe por que não é, amados? Porque que sentido faria um rei rico igual Salomão estar preocupado com uma vinha pequena? Que sentido teria ele olhar para aquilo e dizer assim, viu, minha amada, você que eu amo tanto, você que está sempre no meu coração, eu quero que você preste atenção, porque senão você pode perder teu carro, porque senão você pode perder dinheiro com isso. Sabe, então, não é essa vinha. Por quê? Porque ele sendo tão rico e amando tanto aquela mulher, tudo que ela precisasse, ele iria suprir, porque o irmão já trouxe aqui nessa noite, Filipenses 4:19, o que diz, e o Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, aleluia. Então você tem uma necessidade, você tem algo que precisa ser realizado nesta vinha material da tua vida, amém, saiba disso, o Senhor não vai te deixar faltar nada, aleluia, não se preocupe com isso, isso Ele resolve dando. Aliás, tudo que nós já temos, que muitas vezes a gente tem medo de perder, foi Ele quem deu, quem acredita nisso? Tudo Ele criou, e nada é só nosso, nada é só meu, tudo é nosso, meu e dele, e com você é a mesma coisa. Então não é essa preocupação que você tem que ter. Mas as vinhas aqui, irmãos, ela fala de figos, ela fala de uva, ela está falando de frutas, ela está falando dos frutos do Espírito, ela está falando de Gálatas 5, ela está falando daquilo que o Senhor tem trabalhado dentro de nós. É essa vinha que está dentro de nós, que gera frutos do Espírito Santo, que muda caráter, que transforma, que te faz alguém diferente. Nesta história de amor com Jesus, Ele, através do Espírito Santo, tem trabalhado para que nos invernos da tua vida, o teu interior esteja formando frutos, aleluia. E o teu caráter, ele está sendo trabalhado. É o vaso na mão do oleiro, amém? Então, o Senhor não vai apanhar as raposas, Ele vai te dar forma. O Senhor está te formatando. Às vezes quando você acha que não está acontecendo nada, é um sofrimento desgranhento, e o Senhor está ali, trabalhando,
formatando, e você já começa a gerar frutos diferentes, e aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava já não rouba mais. Eu acredito em mudança de caráter, mas só por Cristo Jesus, por nenhuma outra fonte, por nenhum outro meio. Eu creio em mudanças, mas creio no que o oleiro pode fazer com um vaso. Aleluia! Então, esses frutos, quando a vinha está em flor, significa que ainda não tem uva para pegar, mas significa que elas já estão prestes a vir. E é por isso que as raposas atacam. É nessa hora, quando você está perdido no mundão, sem saber de Deus, sem saber o que é a Bíblia, sem querer saber de um estudo bíblico, sem querer saber de uma oração, sem crer em absolutamente nada que tem de Deus. Então, sabe-se lá como é que está a sua vinha, e de repente as raposas nem se interessam por elas. Mas quando as suas vinhas estão em flor, quando Deus começa a trabalhar na tua vida, quando você começa a crer nas coisas de uma forma que você nunca creu, quando você começa a perder a vergonha de dar um glórias a Deus, quando você perde a vergonha de dar um aleluia e de dizer paz do Senhor, meu irmão, na frente dos outros, quando você começa a orar, quando você crê que no teu quarto é possível ter um contato íntimo de marido com mulher, com o teu Deus, e não fica mais naquela do tipo, ele sabe que eu preciso, ele já sabe de todas as coisas. Para, ele quer ouvir tua voz. Você tem que chorar? Chora, chora lá no seu quarto, chora, para ele ver que você está chorando. Aliás, muitas vezes nós não vamos saber mesmo o que falar, mas como ele gosta de ouvir a nossa voz, e como ele gosta de ver nós que somos lindos, nós somos lindos, irmão, nós somos lindos, e ele acha nós lindos. Então ele sabe o que ele fala? Sabe aquela palavra que fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta? Ele diz, e o Senhor que tudo vê. Ele não fala o Senhor que tudo ouve, ele fala o Senhor que tudo vê. O que ele quer ver? Ele quer ver. Ele quer ver a mim e quer ver a cada um aqui, buscando por ele neste lugar. Amém? Então você que não sabe o que fazer, vou te dar uma dica hoje. Você que não está vendo saída para esse negócio, eu vou te dar uma dica hoje. Entra no teu quarto, o Senhor vai ver você. Ele verá você. Agora, como você sabe também que a tua voz de taquara rachada, para ele é uma voz suave, então você fala lá daquele jeito, também tem esse negócio do meu filho. Pode falar, irmãos, pode falar. Tem mesmo, tem um negócio do filho, tem um negócio da mulher, tem um negócio do marido, tem um negócio não sei o quê, tem um negócio do trabalho, tem um negócio da empresa que está falindo, tem um negócio da conta que não pode pagar, tem um processo jurídico que nunca dá o resultado que você quer, mas você está esperando por isso, você está, deixa eu te falar, a estação vai mudar, aleluia! Isso é promessa do Senhor, não é papo de crente bobo, não. O Senhor sabe de todas as coisas. É lógico, Ele sabe de todas as coisas. E Ele que sabe de todas as coisas, Ele está dizendo para o nosso coração, estações começam e terminam. Mas nós temos que entender o interesse das raposas e das raposinhas que fazem mal para as nossas vinhas. Que seriam essas raposas? Será que a gente está vivendo uma vida, como dizia a nossa amada, falecida Zoraide, né? Inesquecível. A gente lembra dela toda hora tem uma coisa para lembrar da Zoraide, mas ela dizia assim, e ainda se diz crente. Quem já ouviu isso da Zoraide aqui? Né? Ainda se diz crente, então a gente se diz crente. Mas, muitas vezes, nós estamos assim, como eu posso dizer, de boca aberta, vacilando, deixando que raposas e raposinhas entrem na nossa vinha, às vezes achando que é Deus quem tem que fazer isso, Jesus vai cuidar das raposas. Não, Jesus está cuidando de você. Tudo que você precisa Ele te dá,
Se você está melhorzinho hoje, tem uns que estão até melhor do que, né, do que os outros, mas é tudo Jesus que está fazendo. É tudo Ele que está tratando. Essa parte Ele faz. Você quer ser transformado? É só nas mãos de Jesus. Quer mudar de vida? Você pode procurar o que você quiser. Vai caçar coisa para mudar a sua vida. Mas a única, infalível, forte, poderosa, é as mãos do Senhor Jesus trabalhando em você. Se você abrir mão disso, você vai ficar sozinho. E de repente, você não vai... Aí que, olha, se já tem crente que não vê as raposas, imagina se não tiver Jesus. Eu vou encerrar, amados. Só quero te falar o que são as raposas e as raposinhas. As raposas são maiores. Já deu para entender que o interesse dela é entrar e acabar com a tua vinha. É entrar na tua vida para roubar os frutos do Espírito que já estão sendo gerados em você. Eu sei que não produzia nada, começou a produzir. A raposa, ela é aquela coisa visível, aquele bicho que você já vê de longe. A raposa lá. O que é isso? Isso é aquela pessoa, irmão, que abandonou a fé. Largou mão mesmo. A gente chama de desviado. Sim, aquele que discursoou. Não sei se é assim que fala, não. Você entendeu, né? Desacursoei, desanimei, sabe? E saí de tudo. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de oração, não quero mais saber dessa fé. Eu vou trocar, eu vou mudar. Aí ele não entende que a estação é que muda, mas ele quer fazer alguma coisa que mude. E a mudança de estação acontece onde mesmo? Faz assim, ó, dentro daqui. Não adianta você mudar de lugar se a estação dentro de você é a mesma. Porque vai uma estação velha para o lugar novo, não vai mudar nada. Comportamento velho em lugar novo, irmãos, não vai mudar nada. Mas os frutos do Espírito, eles já estão sendo gerados. Já começa a sentir o perfume. Você sabia que em você isso já está acontecendo? Então, esses pecadões, raposento, essa coisa de chutar a fé, essa coisa de abandonar a Deus, de trocar a comunhão que tem com a igreja por uma comunhão com o mundo. Trocar. Se você tiver comunhão com alguém lá, amém, mas trocar uma coisa pela outra é uma baita de uma raposa que você está deixando entrar. Ela vai acabar com as suas frutas. Ela vai arrancar o que Jesus já produziu dentro de você através do Espírito Santo. E raposinha, você já sabe então, né? É uma coisa mais sutilzinha, né? Você não vê direito assim, parece que não vai acontecer nada, ela parece inofensiva. Só que ela está sabotando o teu coração. Raposinha, sabe o que é, irmãos? Era aquela coisinha pequena que você acha que não tem nada a ver. É aquela briga que você tem, muitas vezes com o marido, com o filho, esposa, marido, filho, pai, mãe, das relações em geral, tem aquela briga, aquilo não é tratado com perdão, mas parece que está tudo bem, não, vai passar, isso aí é coisa que acontece com todo mundo, então vai passar, vai passar a raposinha para dentro. E essa desgraçada dessa raposinha cresce, e o que era pequeno no começo, depois fica difícil de pegar. Raposinha é aquele pecadinho escondido, que você fala assim, mas isso aí não tem nada não. E o Senhor está dizendo, você tem que cuidar da tua vinha, esta parte é você que tem que fazer. Você acha que tem cabimento você orar para Deus e dizer, Senhor, me livra do pecado que eu faço questão de continuar cometendo? Tem sentido isso? Você pode pedir perdão por um pecado que você quer abandonar. Mas cabe a quem apanhar a raposinha? Faz um dedinho assim para cima, pode levantar também, nós já estamos encerrando a palavra. Aleluia. O Senhor, Ele está dando um sinal de alerta aqui.
Sabe por quê? Porque ele tem ciúmes de mim e de você. Ele está com ciúmes, ele está vendo que você precisa fazer algo. Sabe, amados, Satanás não precisa acabar com a árvore. Basta que ele interrompa a geração dos frutos. Já está bom. Porque árvore sem fruto, o Senhor diz. Quem recebeu essa palavra? Então ele que ama tanto a cada um de nós, ele que colocou aqui, cada um de nós aqui nessa noite, e diz assim: identifique essas raposinhas. Preste atenção nisso. Identifique e apanhe. Identifique e capture essas raposas. Bote todas elas para fora da tua vida, amém? Amém, amados? E aí vai ficar só, sabe o quê? Vai ficar só os frutos que o Senhor já está produzindo dentro de você, amém? Ele vai cuidar de tudo, Ele vai continuar prestando atenção na sua vida, e tudo o que Ele quer, tudo o que Ele pediu, a ênfase maior aqui, a parte que a noiva tem que fazer, a parte que a igreja tem que fazer, a parte que é nossa, irmãos, é impedir que essas raposas entrem. Quem entendeu? Amém. Se Ele está dizendo que somos nós, é porque Ele sabe que nós todos temos condições de fazer isso, amém? Agora, é uma decisão que você tem que tomar. Nós vamos orar agora. E foi Jesus quem disse aqui nessa noite: olha, estou observando que as tuas vinhas estão em flor, mas eu estou preocupado com essas raposinhas. E você, irmão? Você tem que tomar uma decisão. Você quer deixar que essas raposinhas entrem e saiam assim, de qualquer jeito da tua vida? Você acha que você, sendo o templo do Espírito Santo, pode deixar entrar qualquer coisa aí? Não. E o Senhor está derramando poder sobre a igreja nessa noite. O amor lança fora todo medo. Então aquele inverno do medo, aquele inverno, eu falo medo assim, medo de perder aquelas coisas, sabe? É que se eu realmente fizer isso, sabe, é que eu vou ser rejeitado ali, né? Então tá, mas só que aqueles que vão te rejeitar, porque você não vai cometer mais os mesmos pecados que eles, não tem poder para cuidar da tua vinha. Não tem poder para cuidar do teu coração. Não tem poder para suprir todas as suas necessidades. Amém? Então essa é uma noite de agradecermos ao Senhor, de sentir esse amor, esse cuidado, porque quem ama cuida, sim ou não? Então Ele está cuidando de nós. Agora você pode colocar aí a mão no teu coração, abaixar a tua cabeça. Nós vamos orar agora e pedir que o Senhor, que trouxe essa palavra para o nosso coração, continue cuidando de nós, continue derramando amor, para que ninguém perca fruto algum, pois é tempo de cantar. E é esta a vinha que o rei protege. A vinha que o rei protege é o teu coração. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos, Deus querido, e diante desta palavra, nós não temos como não sentir este amor tão grande que o Senhor tem lançado sobre as nossas vidas.